Na Bíblia, nós encontramos o desejo de Deus para o seu povo. No livro de Deuteronômio estão as recomendações de Deus ao seu povo antes deles entrarem na terra prometida, antes de entrarem em Canaã. No capítulo 28, os versos 1, 2 e 12, nós encontramos o seguinte: vocês devem ouvir a voz de Deus, vocês devem guardar os mandamentos. Se vocês fizerem isso, ouvir a voz de Deus e guardar os mandamentos, vocês vão ser exaltados sobre a terra. As bênçãos virão sobre ti, a chuva e bênção para toda boa obra. Quando falava em chuva lá, irmãos, para os nossos irmãos que viviam naquela área desértica, era uma bênção maior. O Senhor estava dando bênçãos a ele desde que eles ouvissem a sua voz e guardassem os seus mandamentos. Mas veja só, o verso 12 diz assim: você emprestarás a muitas nações e não tomará emprestado. Estava dizendo aí que a nação de Israel seria uma nação santa, que teria como emprestar a outros e não precisaria tomar emprestado. Esse era o plano de Deus para os seus filhos enquanto nação, para os seus filhos de Israel. Isso não se verificou porque o povo de Israel não foi fiel a Deus. Mas essas promessas ainda se aplicam aos filhos de Deus individualmente, a cada um de nós. Mas se tem todas essas bênçãos, se está dizendo que nós vamos emprestar e não vamos tomar emprestado, por que é que tantos devem? Por que tantos estão endividados? A nossa lição apresenta 3 motivos principais por isso. Primeiro, irmãos, é uma ignorância financeira. As pessoas, na verdade, não aprendem desde pequena a lidar com o dinheiro, a cuidar do dinheiro, a aplicá-lo, a poupar. As pessoas dissipam o dinheiro rapidamente e, por isso, então, contraem dívidas, ficam em situações de ter que contrair dívidas. Outro motivo, senhor, que pode levar à pobreza é a ganância, o egoísmo, o desejo de satisfação pessoal. Satisfazer-se pessoalmente através do consumo ou do consumismo. Andar na moda, ter roupas de marca, ter um melhor automóvel, ter uma casa maior do que a que você realmente precisa. Gastar em acessórios e não gastar no principal, ficar devendo. Uma procura de viver além dos próprios recursos. As pessoas também ficam endividadas porque não são fiéis ao dízimo. Porque o Senhor diz que quando você é fiel ao dízimo, as bênçãos vão vir. E muitas vezes, por conta das dívidas, aí que as pessoas não são mesmo fiéis ao dízimo. E isso entra num ciclo vicioso de aumento de dívidas. Outros ficam em dívida por causa de desastres naturais, os quais nós não podemos fugir. Pode ser uma doença, pode ser uma separação, pode ser desastre natural, uma enchente. Você pode ser pobre também por ter nascido numa situação de pobreza e não ter ainda conseguido se livrar dela. Mas a Bíblia diz, irmãos, que é sempre possível administrar as dívidas e livrar-se dela. É sempre possível, irmãos, administrar a pobreza e ir melhorando paulatinamente, melhorando a sua condição. O que é preciso fazer, então? Primeiramente, irmãos, aqueles que têm dívidas por conta do consumo, por conta da vontade de comprar coisas, devem eliminar esses desejos, devem mudar de vida, devem reduzir seus gastos, gastar somente com o que é essencial. Quando for desejar fazer uma compra, pensar, realmente eu preciso isso? Eu preciso comprar isso? Ah, mas está no cartão de crédito, está no cartão de crédito da loja, sem juros, em 10 vezes. E aí você é seduzido pela oferta, mas a oferta que vai te enredar e vai aumentar a cada vez mais a sua dívida. Você deve estabelecer prioridades financeiras. Onde é que eu devo gastar o meu dinheiro? Onde é que vale a pena aplicar o meu dinheiro? É possível, mas nós vamos estudar ainda nesta lição. É possível você reduzir suas dívidas. E é possível e muito desejável você eliminar as suas dívidas. Veja o conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versos 6 a 9. De fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento.
Porque nada trouxemos para esse mundo e nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. O que ele diz mais? Mas os que querem ficar ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína da perdição. O que é que nós precisamos realmente, irmãos? O que a sociedade de consumo nos oferece? Coisas que nós não precisamos, mas que aí queremos ter e compramos. Não devemos comprar, irmãos, por impulso. Nunca comprar por impulso. Se nós não quisermos ter dívidas ou quisermos reduzir as nossas dívidas. Mas devemos avaliar realmente as nossas compras, avaliar as nossas necessidades. E como o apóstolo disse aqui a Timóteo, tendo sustento e com o que vestir, estejamos contentes. Isso quer dizer, irmão, se você tiver alimento, se você tiver um lugar para morar, se você tiver vestes, contente-se. Não queira ter mais, porque, como diz aqui, muitos daqueles que querem ficar ricos ou que querem aparentar riquezas caem no laço. E muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem o homem na ruína da perdição. Há muitas pessoas, irmãos, que estão afogadas nas dívidas, submersas nas dívidas. Esse não é o plano de Deus. Vamos, nesta semana, ainda nos próximos dias, ver o que devemos fazer para não nos afogarmos nas dívidas, para não entrarmos nas dívidas e para ter um padrão de vida tranquilo, estável e sem estresses financeiros.